dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito do Consumidor e hoje estaremos estudando os demais princípios dentro ainda do assunto direitos básicos, não os princípios, direitos básicos do consumidor, perfeito? Estão inseridos, como já dito na aula anterior, no artigo 6º, trata-se de um rol de direitos básicos, rol eixos, meramente exemplificativo, tá? E hoje daremos ênfase ao direito básico à reparação e prevenção aos danos. Perfeito? Vamos aqui compartilhar a nossa tela para começarmos a estudar o primeiro tópico desta aula. Então, senhores, primeiro tópico desta aula. Vamos lá? Hoje iremos estudar o direito básico à prevenção, prevenir e reparação, reparar o dano, tá? Uma forma preventiva e repressiva. É justamente o direito que o consumidor tem de ser ressarcido por eventuais prejuízos causados nessa relação de consumo, tá? Então, em regra, existindo uma relação de consumo, sempre quando se configurar, né, o chamado defeito na relação de consumo, ou defeito do produto, defeito no serviço, que é o fato do produto e o fato desse serviço, esses danos, né, serão mais latentes e se identificar, mais fáceis de se identificar, mas a gente irá estudar, tá? Mais a fundo a questão do defeito, né, dos regimes de responsabilidade civil, né, dentro do CDC, que é o fato do produto, o fato do serviço. Vamos lá dar continuidade. O consumidor tem o direito à efetiva prevenção e reparação dos danos morais, né, mais conhecidos também como extrapatrimoniais, tá? E reparação pelos danos materiais, também conhecido como danos patrimoniais, patrimônio. Precisamos estudar quais são os tipos de danos possíveis, para a gente explicar, tá? Então, existe o dano material, o dano moral, o dano estético e os lucros cessantes. Então, vamos explicar aqui rapidamente o que seria dano material, com exemplos. Dentro de um acidente de trânsito, tá? O indivíduo A estava parado, o indivíduo E foi e bateu na traseira, não conseguiu frear a tempo, e bateu na traseira do indivíduo A. A traseira do indivíduo A, do automóvel do indivíduo A, afundou. Ali existe um dano no veículo. O dano material é justamente o valor que o dono do veículo A terá que despender para consertar a batida, tá? Esse é o dano material emergente. É o prejuízo ao patrimônio do consumidor, tá? Da vítima. Aqui não é consumidor, é a vítima, né, no caso, tá? Então, é o dano efetivo que a vítima do acidente tem que despender para consertar, sanar, corrigir esse dano, tá? Dano material. Bom, existe, tá? O dano material ele pode ser conhecido como dano patrimonial também, né? O automóvel é um patrimônio, e ele foi violado, né, com a batida. Então, dano material, dano patrimonial. Vamos lá. Dano moral, senhores, dano extrapatrimonial. O dano moral, ele está ligado aos direitos da personalidade, à sua imagem, a sua reputação. Esses direitos da personalidade, tá, são estudados dentro do artigo 1º, artigo 21 do Código Civil, tá? Direitos da personalidade. Direitos vinculados à pessoa, à sua honra, à sua dignidade, tá? À sua reputação. Então, dentro desse acidente, como exemplo, vamos supor que após a batida, né, o indivíduo B que bateu atrás, existindo aquela presunção de culpa, né, culpa contra a legalidade, uma vez que quem bate atrás se presume estar errado, mesmo assim não quer arcar com a sua responsabilidade e ainda, né, gera um constrangimento, porque não quer bancar o dano material emergente. Então, gera um constrangimento. O acidente de trânsito é constrangedor, gera um constrangimento ao dono do veículo A, ao dono do automóvel A. Então, aqui o dano moral é justamente a violação da honra subjetiva do indivíduo A, né, que está com o carro batido, está obviamente chateado e o indivíduo B não quer ressarcir seu prejuízo. Então, assim, ele está injuriado, né, constrangido com a situação batida. Então, há uma violação
de direitos da personalidade, sua honra. Aqui ele está constrangido. Bom, dentro desse acidente ainda, existe a possibilidade de ter um dano estético, que é outra modalidade de dano. Vamos supor que essa batida, o indivíduo A estava parado com a batida ali, foi com a testa, tá, no volante ou no vidro e abriu a sua testa, fazendo um corte no meio na sua testa, gerando um dano estético. É um dano que irá, esse corte, essa cicatriz, ficará eternamente, esteticamente, dentro da integridade física do indivíduo A. Então, isso é o chamado dano estético. E, por fim, dentro dos danos em si, o lucro cessante, senhor. O lucro cessante também a gente deve estudar, que é justamente o que a pessoa deixa de oferir, deixa de ganhar, deixa de lucrar face a um acidente de consumo, um acidente de responsabilidade civil. Por exemplo, dentro do carro, dentro desse exemplo, acidente de carro, vamos supor que o indivíduo A seja taxista ou motorista de Uber. Então, o tempo que ele terá de deixar o seu automóvel em uma oficina para consertar o veículo, ele, obviamente, deixará de trabalhar, lhe causando aí o lucro cessante, que esses dias que ele tiver que deixar de trabalhar, ele, logicamente, terá de deixar de lucrar. Lucro cessante, seus lucros se cessam, perfeito? Então, dando essa distinção, entrando a fundo em cada modalidade de dano, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele adota o princípio da reparação integral do dano. Então, senhores, aqui nesse sentido, provado o nexo de causalidade, a causa e efeito e o dano, esse último dever ser deve ser reparado integralmente. Então, comprovado o nexo de causalidade entre a causa e efeito, nexo causal e dano, esse dano deve ser reparado de forma integral. Tá? Princípio da reparação integral do dano. Temos uma exceção a este princípio da reparação integral do dano. E para que isso aconteça, vamos um exemplo, o consumidor precisa ser pessoa jurídica, onde este poderá fazer um acordo de compensação com o fornecedor. Então, vamos supor aqui um exemplo. Um consumidor tem um dano em determinado produto, mas ele faz uma compensação, Ele afirma para o fornecedor, olha, não vou te processar, não quero dano moral, mas você compensa esse dano me fornecendo um outro produto de forma gratuita. Então, há uma compensação aqui que viola, porque é um acordo de compensação, que sai dessa regra da necessidade, da obrigatoriedade, da reparação, do princípio da reparação integral do dano, que é um acordo realizado entre as partes. Então, senhores, o direito à reparação por danos morais é um direito, primeiramente, constitucional, elencado no artigo 5º, incisos 5º e 10º da Constituição Federal. Então, o direito à reparação por danos morais, violação dos direitos da personalidade, como honra, reputação, sua imagem, é um direito já garantido na Constituição, seu artigo 5º, como direito fundamental. O dano moral é um direito fundamental, protegido pela Constituição. A primeira função, existe uma dupla função, a compensação por danos morais, Existem duas. A primeira, senhores, a primeira função do dano moral é a função compensatória, Como seria essa função compensatória, senhores? Vamos lá, vou explicar dando uma ênfase no que seria. Se o Corá foi vítima de um fato do serviço. O seu plano de saúde negou o seu atendimento, negou a cobertura ao seu atendimento, se o Corá passou um constrangimento na clínica, porque teve sua consulta negada pelo plano, teve que arcar de forma emergencial o valor da consulta, passando um constrangimento, típico fato do serviço defeituoso. Então, a função compensatória é justamente quando o magistrado, em uma sentença, determina de forma arbitrária compensar o meu constrangimento que o consumidor, o constrangimento que aqui o 5 sofreu de ter negado seu atendimento, mesmo com as faturas do plano de saúde pagas em dia. Então, a função compensatória é justamente dar um alívio à vítima de um fato do serviço, à vítima consumidora de um acidente de consumo. Então, a primeira função é compensatória. E a segunda função, senhores, do dano, é a função punitiva. Então, existe o caráter compensatório e o caráter punitivo do dano moral.
Então, o que seria a função punitiva? Vamos lá. Dentro do exemplo ainda do plano de saúde 5A, ele, quando pleiteia a compensação por danos morais, ele deve ser compensado, primeiramente pelo constrangimento que passou, e a empresa, tá, o caráter punitivo, ela é direcionada para o fornecedor, porque ele tem a finalidade, o caráter punitivo tem a finalidade de educar o fornecedor para não praticar mais, ou punindo com verba indenizatória. Então, o caráter punitivo é punição por infringir a lei e educar o fornecedor para que ele não cometa novamente esse acidente de consumo. Perfeito, senhores? Então, duas funções do dano moral. Função compensatória, função punitiva. Caráter compensatório, caráter punitivo. E, por fim, aqui dentro desse primeiro tópico, senhores, existe o dano moral presumido, que é o dano moral, dentro do latim, chamado como dano moral in re ipsa, onde basta comprovar a prática do ilícito, para gerar o direito a ser compensado por danos morais. Então, aqui um exemplo prático para vocês entenderem o que se trata dano moral in re ipsa. Negativação indevida da SPC Serasa. Basta você comprovar que a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito foi indevida. Como seria indevida? Você está pagando as suas contas de plano de saúde, está pagando as suas contas de telefonia, tá? E mesmo assim, afirmam que você não está pagando e sujam o seu nome, né? Por um erro de sistema. Não contabilizam o seu pagamento, né? Informam que você não está pagando e, por essa razão, negativam o seu nome de forma indevida. Você prova, primeiramente, que está pagando, prova que o seu nome está incluso no SPC no Serasa, você acabou de provar, tá, a prática ilícita, já o dever de indenizar já é presumido. Tá? O de consumidor aí, nesse caso, já tem uma presunção absoluta, inclusive, né? Compensação por danos morais, por esse chamado dano presumido, dentro do latim, dano moral, in re ipsa. Entrando aqui no segundo tópico desta aula, senhores, iremos estudar agora o dano moral coletivo. Dano moral coletivo. Tá? Existe uma discussão doutrinária sobre a possibilidade do dano moral coletivo. O dano moral coletivo não está somente preso ao direito do consumidor. Todos os direitos coletivos, como os danos ambientais, por exemplo, né, se discute o dano moral coletivo. Existem alguns doutrinadores que sustentam não existir dano moral coletivo. Não existe essa possibilidade. Contudo, o STJ, tá, e a doutrina majoritária entendem que é possível sim o dano moral coletivo, com base no artigo 6º, inciso 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E para existir o dano moral coletivo, o STJ afirma ter que conter dois quesitos. O primeiro quesito, senhores, é a razoável significância do fato. Razoável significância do fato. Relevância jurídica. Tá? O dano coletivo, para a coletividade, ele deve ser relevante. O dano deve atrapalhar a vida da coletividade, deve modificar a rotina da vida da coletividade, deve causar um constrangimento coletivo. A coletividade deve existir uma relevância, uma significância. Tá? E o segundo requisito é existir a repulsa social. A relevância e a repulsa social são dois requisitos que devem existir para se proceder com o dano moral coletivo. Perfeito? Vamos para o exemplo, tá? De um dano moral coletivo para a gente compreender melhor. A comercialização de leite com vício de qualidade impróprio para o consumo. E essa comercialização, senhores, desse leite impróprio para o consumo gera, em larga escala, dentro da coletividade, tá, um dano. Você ingere um leite, né, que porventura te faça passar mal. É um dano coletivo. Muitos consumidores, porventura, que adquirirem esse produto com vício de qualidade para o consumo, passem mal, vão para o hospital. Tá? Então, é um dano coletivo. Um exemplo de dano coletivo. E um segundo exemplo seria a divulgação ilícita
de publicidade de cigarros. Publicidade de cigarros. Tendo esses temas, já foram até enfrentados pelo STJ, que reafirmou, tá, e ratificou o seu entendimento que existe dano moral coletivo nessa situação, né, na publicidade ilícita de cigarro. Quando existe uma publicidade, né, para vender cigarros, você pode ver que nos dias de hoje não existe mais, porque a publicidade de cigarros com o intuito de consumir, vender cigarros inclusive, além de ilícita, abusiva. Esse cigarro é uma droga, né? Então, hoje em dia não tem mais. Você pode ver que nem publicidade em Fórmula 1, como tinha antigamente, hoje em dia nas televisões, você não vê publicidade de cigarro, para venda de cigarro. Perfeito? E, na verdade, quando se você publica isso em uma rede de emissoras, o dano é coletivo, porque existem diversos, né, usuários viciados em cigarro, né, usuários de cigarro, e nas emissoras, nas propagandas, a forma com que essa publicidade ela se expande, ela afeta uma coletividade, certamente. Perfeito? Então, sobre ainda, tá, o dano moral, vamos citar aqui algumas súmulas que seja possível entendermos os posicionamentos do STJ, perfeito? Sobre o assunto do dano moral. Vamos para a primeira súmula aqui, senhores, a súmula 370. Trata sobre cheque pré-datado. Afirma que gera dano moral a apresentação ou depósito antecipado pelo credor, tá, de um cheque pré-datado, dando ensejo ao dano moral ao favor do emitente. Senhores, exemplo, 5A parcelou em 5 vezes a compra de um notebook, tá? E essas parcelas foram mediante cheques pré-datados, ou seja, o primeiro cheque ele tem que bater no dia 10 de outubro, o segundo, 10 de novembro, e assim de forma subsequente. Por sua vez, o fornecedor, sem aviso prévio, sem autorização, deposita o cheque no 5A de forma antecipada, fazendo com que, no momento que ele deposite, o 5A não tenha fundos para cumprir. Esse depósito antecipado, sem autorização do emitente, consumidor, realizado pelo fornecedor, esse depósito antecipado, gera dano moral em favor do emitente consumidor. Perfeito? Súmula 370. Já a segunda súmula 385 do STJ, afirma que quando a anotação devida pré-existente a uma negativação indevida, não gera o direito de compensação por danos morais ao consumidor. Vamos lá. 5A acabou de ter seu nome incluso de forma indevida pelo seu plano de saúde. Tá? 5A está pagando devidamente as suas contas e, por sua vez, o seu plano de saúde foi lá e inseriu o nome do 5A no rol de mal pagador, SPC e Serasa. Todavia, conforme súmula 385, existia uma inclusão devida. O 5A estava devendo ao banco. E, previamente a esta inclusão do plano de saúde, já estava com seu nome sujo em virtude de uma conta de cartão de crédito do banco que não pagou. Perfeito? Então, já existia uma negativação prévia, devida, e por mais que a negativação do plano posterior seja indevida, por haverem duas anotações e uma previamente indevida, devida no caso, não gera, a anotação indevida não gera dano moral em favor do consumidor, em favor do 5A, como aqui no exemplo, perfeito? Então, para resumir, existindo uma anotação devida prévia a uma anotação indevida posterior, essa anotação indevida não vai gerar dano moral ao consumidor, perfeito? Vamos lá, senhores, continuando. Súmula 387 do STJ afirma que é possível a acumulação de dano moral com dano estético. Bom, dando o exemplo com acidente de carro. Antigamente, senhores, existia um entendimento que dano moral englobava dano estético. Então, dentro de uma sentença, o juiz, no dispositivo,
né? E o advogado ou a parte nos pedidos fazia um pedido só, dano moral, que se englobava dano estético e o dano moral vinculado ao constrangimento, né? De acordo com a súmula 387, agora, quando você sofreu um acidente de carro, por exemplo, que tem um dano moral pelo constrangimento, tem um lucro cessante, tem um dano estético, uma cicatriz que em decorrência do acidente ficou na sua integridade física, você, de forma acumulada, de forma individualizada, você vai pedir dano moral X, 5 mil, dano material 3 mil, dano estético 6 mil, lucros cessantes 8 mil, de forma individualizada e de forma acumulada. Tá? Cada um tem a sua especificidade, a sua peculiaridade. Então, não existe dano moral e dano estético de forma englobada, não. Agora, de forma acumulada. Cada um, de forma individualizada, pode ser pedido e cada um, de forma individualizada, será julgado pelo magistrado. Perfeito? Então, por fim, aqui, senhores, a súmula 388 do STJ, ela afirma que a simples devolução indevida de um cheque gera dano moral. Vamos para o exemplo aqui. Cheque sem fundo. Se o emitente provar que tinha fundos, gera dano moral. Por qual motivo? Você emite um cheque e você tem fundos. Quando se retorna o cheque sem fundos, senhores, você é intitulado como estelionatário, caloteiro. É um constrangimento para o emitente. Se você prova que tinha fundos, esse vício no serviço te gera um dano moral, porque não houve a conferência correta dos fundos. Você emite um cheque, tem fundos, e ele é devolvido como sem fundos, né, a instituição financeira está passando para o credor a informação que você é um caloteiro. Então, aqui, você provando que tinha fundos, você responsabiliza quem, né, a instituição financeira que é a prestadora desse serviço de conferência de cheque, a responsabilização pelo dano moral, pelo constrangimento aqui suportado, vez que o cheque tinha fundos e ela alega para o credor do cheque que não teria fundos. Perfeito? Então, senhores, dentro aqui desse direito básico do consumidor, a reparação e compensação por danos morais, finalizamos a aula de hoje, tá? Discutimos as nuances do dano moral, que é algo muito importante dentro da responsabilidade civil, adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? O dano moral dentro da relação de consumo, tá? Espero que essa aula esteja sendo esclarecedora. Espero também que estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. E aguardo.